Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, povo de Deus, hoje o terceiro dia do tríduo e final também, né, que a igreja antecipa. Para hoje é a festa de São José, esposo de Maria. E para nós é uma grande alegria. Nós iniciamos na quinta-feira, grande número de pessoas aqui estavam. Depois, na sexta-feira, rezamos numa casa, né, numa família, que os vizinhos todos vieram. Que maravilha! O padre saiu de lá um pouco mais gordo que já é, né? Comida boa, rezamos uma missa, que bonito, que maravilha, né? Os vizinhos todos reunidos. Isso é comunidade, né? Dividir, partilhamos alguma coisa que eles trouxeram, delícias, né? Guloseimas, vamos dizer assim. Então foi uma festa. E hoje, para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui para proclamar a fé em nosso Deus. Fé essa que Abraão teve na segunda leitura, fé que São José teve, fé que todos nós devemos ter, e é essa fé que deve ser o alicerce, a base da nossa vida. Então a igreja celebra hoje a festa antecipada de São José, esposo de Maria. Ele é um grande testemunho da vida, entrega, amor e confiança em Deus. Sua vida é pautada por uma profunda vivência espiritual, escuta da vontade de Deus. É um homem que nos ensina a ter uma fé dócil, sem rebeldia, sem contradição, uma fé alicerçada nesse Deus da vida, sem revolta, sem desânimo, mas que lança inteiro, né, se lança inteiro e confia no projeto de Deus. A Ele, nesse projeto, se entrega. Assim como na vida de José, nós também temos, Deus tem um projeto para mim e para cada um de vocês. Nos ensina então esse santo ainda a ter uma fé silenciosa na sua humildade, saber ouvir a voz do Senhor que sussurra no ouvido do coração do ser humano. Por isso o padre escuta muito aquilo que Jesus fala: quando você for orar, feche no seu quarto, escute Jesus. Nós temos aí na quinta-feira uma adoração ao Santíssimo Sacramento. É adoração no silêncio, é para a gente ouvir Jesus Cristo. Por isso Deus nos fez com dois ouvidos, uma boca. Por isso é preciso ouvir com o ouvido do coração e colocar em prática, como José nos ensina. Nos ensina ainda a ter então essa fé silenciosa, que na humildade ouvir essa voz de Deus, confiar e esperar o tempo de Deus em nossa vida, já que o nosso tempo é o cronos, a gente é escravo do relógio. O tempo de Deus é um kairos. José soube esperar esse tempo. São José, no Evangelho, é apresentado como um homem justo, que não abandonou Maria, cujo destino seria a morte por apedrejamento, já que naquele contexto ela já estava dada por José. Naquele contexto histórico, a mulher ficava mais um ano, a moça ficava mais um ano até completar a idade, e com os seus pais, e o menino a mesma coisa, o jovem a mesma coisa. E nesse interim, nesse contexto, nesse tempo, Maria aparece grávida
na ação do Espírito Santo. Imagine você, homem, que ama a sua menina, né, a sua namorada, de repente ela aparece grávida. Foi difícil para José. Então ele resolveu repudiar Maria no seu coração. E nesse, né, ele era um homem justo, o Evangelho nos fala. Porque se ele abre a boca, se ele denuncia, Maria não teria gerado Jesus Cristo na ação do Espírito Santo, seria morta. A mulher não tinha chance nenhuma naquele contexto, né? Então José, por isso o Evangelho mostra que ele é um homem justo, que assumiu ao lado dessa mãe a grande responsabilidade de ser pai, protetor, educador do menino Deus. Por isso Jesus cresceu em estatura, graça e santidade. Você pai, você mãe, você família, deve pedir a proteção de José, para que ele possa interceder e ensinar você a ser um homem decente, e a sua mulher ser como Maria, grudar na mão dos seus filhos, levá-los para o caminho do bem, para que eles possam crescer como Jesus, em estatura, graça e santidade. Quantas crianças desorientadas por aí, não é verdade? O padre já falou, os pais não podem dar tudo para os filhos, é preciso conquistar. O menino Deus sofreu também, junto com José e Maria, mas foi educado, né? Cresceu em estatura, graça e santidade. Está faltando para nós, para as nossas famílias, para pais e mães, compreender como José compreendeu, como Maria compreendeu, que estar junto, ouvir a palavra, ouvir aquilo que no silêncio do coração, aquilo que Deus pede, acreditar nesse projeto de Deus e levar avante essa missão. Como é bonito a gente ver uma menina sendo educada nos dias de hoje pelos pais, e de repente, né, conseguir passar aí num grupo de pessoas e depois ir para os Estados Unidos, né? Porque ela estudou, ela teve uma base familiar, né? E agora hoje eu recebi a notícia, essa menina, minha sobrinha, né, cuja mãe é a Fabiana, o Eduardo, estiver me ouvindo, assistindo, que Deus abençoe ela e todas essas crianças, porque é pelo berço de vocês, enquanto pai, enquanto mãe, que souberam educar essa menina junto com a outra. Isso é lindo demais. O pai que educa, como José educou Jesus e Maria também na escola, né, da Sagrada Família. A gente tem que viver isso em casa. Eu sempre falo, se o pai não quiser e a mãe não quiser chorar amanhã ou depois, educa o seu filho hoje. Impõe limites na vida dele para ajudá-lo a ser um homem de bem, uma mulher de bem. José, como ser humano, se vê pequeno e frágil, mas confia na força da palavra divina. Quando acordou, né, ele foi dormir pensando naquilo, teve todo aquele sonho, né? Eu fico pensando no sonho de José, no silêncio de José. Eu acredito que todo homem pai, não é? E também com a sua esposa, deve ter um sonho para os filhos de vocês. Mas esse sonho tem que ser também conforme o sonho de Deus para a vida de seus filhos, né? Aguardar o tempo de Deus, eu repito, o tempo nosso é o Kairos, por isso a gente sofre. Às vezes a gente dobra os joelhos, não é? Pede alguma coisa e Deus vai te dar para você daqui um tempo a mais, mas é preciso esperar esse tempo de Deus na nossa vida. E as leituras de hoje nos proporcionam, né, um grande ensinamento. A primeira leitura do livro de Samuel, livro de 2 Samuel, que nós acabamos de ouvir, diz o texto bíblico: naqueles dias a palavra do Senhor foi dirigida a Natã: vai dizer ao meu servo Davi, assim fala o Senhor, quando chegar o fim dos seus dias e repousares os teus pais, com teus pais, então suscitarei depois de ti um filho teu e confirmarei a sua realeza. Será ele que construirá uma casa para o meu nome. Não é? Construir uma casa. Aqui, se nós olharmos, aconteceu da onde que saiu? Da raiz de Jessé, né? Da raiz surgiu um broto aí. E eu vejo em Jesus Cristo. E a gente olhando para o Evangelho, a gente vê a geração. Teve uma base nessa geração. Jacó gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Jesus teve uma base. Jesus teve raiz. Para que a palavra de Deus se encarnasse, não é? Precisava ter alguém aqui. Não precisava, porque Deus não precisa de nós. Mas Deus quis usar de uma jovenzinha e quis usar de um varão chamado José, um carpinteiro. Então a origem de Jesus Cristo foi dessa forma. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José.
Né? O padre já falou que antes de coabitarem, ela aparece grávida na ação do Espírito Santo. E José, que era justo, não é? O Evangelho fala: será que você, enquanto pai, é justo? Você, homem que me escuta? É onde que está essa justiça, não é verdade? Onde está essa justiça? Está nos ensinamentos de Deus. Ser justo também, não ficar falando coisas, às vezes guardar no coração aquele silêncio de José, esperar Deus falar aqui. Ouvir com o ouvido do coração. Deus fala aqui no nosso coração, para que nós possamos tomar uma posição da vida, para que nós possamos também dar luz, eu diria, gerar Jesus como Maria. Quem dera os pais gerasse Jesus no coração dos filhos, e os filhos também no coração dos pais, no amor, né, ouvindo e colocando essa palavra, alicerçando a nossa história de vida, a nossa casa, nessa rocha firme que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pode vir a chuva, a enchente, o vento pode dar contra a sua casa, mas se Jesus estiver no barco da sua vida, meu irmão e minha irmã, não tem desafio que você não consiga vencer. E finalizando essa reflexão, para não ficar tão longa, eu vejo aqui na segunda leitura a fé, não é? São Paulo escreve aos Romanos sobre a fé. Não foi por causa da lei, mas por causa da justiça que vem da fé, que Deus prometeu ao mundo como herança a Abraão, a sua descendência. É em virtude da fé que alguém se torna herdeiro. Logo, a condição de herdeiro é uma graça, um dom gratuito. E a promessa de Deus continua valendo para toda a descendência de Abraão, tanto para a descendência que se apega à lei, quanto se apoia na nossa fé, nessa fé de Abraão. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, como em Abraão, também nos desinstala. Nessa fé nós somos chamados a ir aonde o Senhor nos colocar, né? Vocês sair de suas casas, estão aqui na fé de São José para participar dessa Santa Missa, para alicerçar a sua vida na palavra de Deus, alimentar-se de Jesus Cristo, nessa fé dessa Igreja Católica Apostólica Romana, que temos o sacramento. Os sacramentos são a maneira que Jesus quer ficar perto de nós, nos alimentar nos 7 sacramentos na perfeição. Foi assim que os santos conquistaram a santidade e venceram. É somente assim, nessa fé, alimentando-se de Jesus, ouvindo Jesus e pondo em prática, como José fez, que eles venceram, e nós também seremos mais que vencedores. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, vamos pedir a São José que proteja a sua família, que proteja a minha família, para que nós possamos sentar juntos, conversar juntos, rezar juntos, vir à missa juntos, como José e Maria foram ao templo com Jesus. Eu tenho certeza, o mundo quer tirar isso de vocês, mas nós não podemos permitir que o demônio enfie o rabinho na história da nossa vida e na nossa família e queira nos destruir. Nós temos a força do Espírito Santo, e é nessa força do Espírito Santo que nós somos chamados, como Abraão foi, ir avante na nossa missão. Por mais que tenhamos perseguições, mas nós temos o Deus conosco, o Emmanuel, nós temos o sacramento, nós temos tudo. E louvado seja Deus, que essa igreja está aumentando cada dia mais. O povo está perdendo o medo, né? Está saindo um pouquinho mais de casa. E a gente fica muito contente, né? Os olhos do Padre Zé Martins é como os olhos de Cristo, né? Fica feliz de ver uma igreja cheia de gente responsável. Como José foi responsável, ouviu, acreditou, mesmo no silêncio, mesmo um pouco triste, mas ouviu a voz de Deus através do anjo e ajudou Maria nesse processo de cuidar do menino Deus. Você que é homem, você que é mulher, família, responsável pelos teus filhos, eduque os teus filhos no caminho de Deus, você será mais feliz, a paz vai reinar no seu coração. O mundo quer tirar isso de você, não permita. Que Nossa Senhora e São José abençoe a sua família, abençoe a nossa família. Louvado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.